Trigonometria, sem dúvida, um assunto que arrepia aí muita gente, né? Mas você vai ver que é tranquilo. Primeiro, eu preciso explicar que trigonometria tem aqui a trigonometria no triângulo retângulo, tem a trigonometria num triângulo qualquer, que é a lei dos senos e lei dos cossenos, e tem as funções trigonométricas. Então são assim, 3 níveis, tá? Esse aqui é o mais simplesinho, que é a trigonometria no triângulo retângulo. Nós vamos aprender agora o que é seno, cosseno e tangente. Então você tem aqui um triângulo retângulo. O que é isso? É um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Olha o ângulo de 90 graus aqui, fazendo uma quina retinha, tá certo? E aí, o lado que fica oposto a esse ângulo de 90, então imagina que você está com seu olho aqui, ó, você, a partir desse ângulo, você vai enxergar esse lado aqui que mede 13, tá vendo? E aí esse lado que você enxerga a partir do ângulo reto se chama hipotenusa. Então, hipotenusa é isso. É o lado do triângulo retângulo que você enxerga no ângulo reto. E vai ter outros dois ângulos, né? Esse ângulo aqui eu estou chamando de alfa, a medida dele, e esse aqui eu estou chamando de beta, a medida dele. Os dois lados que formam o ângulo de 90 graus, então, os dois lados que se encontram aqui, eles se chamam catetos. Então você tem dois catetos e uma hipotenusa. A hipotenusa é sempre o maior lado, não tem jeito de um cateto ser maior que a hipotenusa, tá bom? Então vamos lá. O que é seno? Seno de um ângulo, então primeiro você tem que escolher um ângulo. Aí o seno do ângulo, por exemplo, aqui na letra A está pedindo o seno do ângulo alfa. Então, seno do alfa. Eu vou vir aqui e vou prestar atenção no alfa, porque o seno é sempre seno de um ângulo. Então ele vai ser o cateto que o alfa enxerga, dividido pela hipotenusa. Qual que é o cateto que o alfa está enxergando? Então põe seu olho aqui e você vai enxergar o cateto que mede 5. Então é 5 dividido pela hipotenusa. Pegou? Então seno é cateto oposto, que é o cateto que o ângulo enxerga, dividido pela hipotenusa. Pronto. E a letra B pede o seno do ângulo beta. Olha, se você vier aqui para o beta, qual que é o lado que ele vai enxergar? Qual que é o lado oposto? É o 12, né? Então, o seno do ângulo beta vai ser o lado que ele enxerga, que é 12, dividido pela hipotenusa. Então, o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, né? Então, o seno de beta deu isso aí, 12 sobre 13. Letra C, vou colocar aqui A, B. Letra C está pedindo o cosseno do ângulo beta. O beta está aqui, eu quero o cosseno dele. O cosseno é o outro, é o que está do lado aqui, ó. Tá vendo? É o que está do lado. É o cateto que mede 5, é o cateto que forma o ângulo. Então, o beta ele é formado pelo 5 e pela hipotenusa. Então, o cosseno dele vai ser o 5, que é o lado que está grudado nele, dividido pela hipotenusa, tá? Só que esse negócio de vizinho, de estar grudado, de estar do lado, tem um nome bonito. É adjacente. Adjacente significa vizinho, é o que está do lado, né? Dividido também pela hipotenusa. Então não tem erro. O seno é o cateto que está do lado oposto, então você acena para ele. Né? Gostou do bizu? Gostou do macete? Olha, eu estou aqui desse lado aqui, eu vou acenar para esse aqui que está do outro lado da rua. Então o seno você acena, é o oposto. E o cosseno você coça, porque está perto, aí você consegue coçar. Olha só que macete, hein? Mas você nunca mais vai esquecer disso. Letra D. Tangente do ângulo alfa. O que é tangente? Eu quero aqui a tangente de alfa. É o seno do alfa dividido pelo cosseno do alfa. Ninguém vai te contar que tangente é seno dividido por cosseno. Ele só ia te contar isso lá na frente, quando fosse falar de função, mas eu já te conto. Mas o seno é o cateto oposto, é aquele que você acena, que está do outro lado da rua. O cosseno é o cateto que está grudado, então é aquele que você coça. Então você vai dividir o oposto pelo adjacente. Aí vai ficar como aqui, ó? O cateto oposto ao alfa. Cadê o alfa? O alfa está aqui, ó. Tá aqui embaixo. O oposto que está do outro lado da rua é o 5. O adjacente está grudado nele aqui é o 12. Vai usar a hipotenusa não, hein? É só cateto que entra na tangente. 5 sobre 12. Prontinho, acabou. Tem mais um macetezinho que o pessoal gosta de dar, que é esse aqui, ó. Socatoa. Que é o seno é oposto, o cosseno é o adjacente, então ó, seno oposto, K, cosseno adjacente, e tangente é oposto sobre adjacente. Aí tem esse negócio, socatoa, tá vendo? Seno oposto, cosseno adjacente, tangente oposto sobre adjacente.